Ser da América e querer ser americano foi o ideal de todo jovem abolicionista e republicano que viveu os últimos suspiros do já incompetente governo imperial. Afinal, nos idos de 1870, o Brasil permanecia a única nação monarquista do continente americano. De todas as tardes, a Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, e a direita, em São Paulo, eram palco das últimas novidades parisienses. Empregados de bancos, médicos, advogados, estudantes consumiam coisas caras e sofisticadas. Falavam de poesia, literatura e das frequentes companhias de ópera que se apresentavam em teatros da cidade. De qualquer maneira, São Paulo se transformava. E os imigrantes que inicialmente vinham trabalhar nas fazendas de café, agora passam a trabalhar nas indústrias. E aos poucos, este país ia encontrando o seu caminho. Aos poucos, a velha oligarquia cafeeira começava a sentir a crise. A campanha civilista de Rui Barbosa à presidência da República em 1909 foi inflamada por jovens estudantes de direito do Largo de São Francisco, ansiosos por reformas econômicas e políticas. Embora este segmento urbano não fosse suficiente para derrotar os votos conseguidos pelo militar Hermes da Fonseca, foi imprescindível na formação de muitos profissionais ligados à política, à literatura e principalmente ao jornalismo paulista. Bragança, na época, entre 1890 até mais ou menos 1920, ela era uma cidade, em termos de Brasil, altamente progressista. O Casper Liber era menino, provavelmente ele, com os seus 6, 7 anos de idade, ele viu inaugurar um sistema de comunicação. E essa noção da modernidade, ou seja, do meio de transporte à comunicação existindo, é uma coisa que marca profundamente a existência de uma criança. Casper Libero nasceu nesta rua, a 2 de março de 1889. E aí viveu até 11 anos de idade, mudando mais tarde para São Paulo, onde completou seus estudos. Filho da bragantina Zerbina Toledo e do médico mineiro Honório Libero, Casper cresceu em meio a uma atmosfera republicana que adentrava sua casa em intermináveis discussões políticas dirigidas por seu pai acerca dos futuros caminhos da sociedade brasileira. Completado o curso de Direito no Largo de São Francisco aos 22 anos, Casper foi para o Rio de Janeiro e descobriu a maior cidade do país, na época, um local de ricos contatos com o mundo moderno. Na então capital do país, Casper conheceu e fez amizade com alguns intelectuais, jornalistas e caricaturistas de vanguarda, fundando o vespertino Última Hora, jornal que tinha como principal característica a crítica aos costumes e à política da época. Estava lançada a semente da comunicação. Explode a Primeira Guerra Mundial. O Brasil permaneceu neutro até 1917, mas, por fim, 5 dos nossos navios mercantes foram torpedeados pelos alemães e fomos arrastados para a luta. Com a guerra, os europeus não podiam nos vender nada e então fomos obrigados a produzir bens de consumo. Com isso, veio a industrialização e, com ela, o crescimento da burguesia industrial e da consequente classe operária. Em São Paulo, um jornal de prestígio situado na Rua 15 de Novembro, de nome A Gazeta, procurava um jornalista nato para dirigi-lo. Quando, em 1918, estando ele ainda no Rio, veio a saber que a viúva do fundador da Gazeta, que havia falecido, havia passado o jornal para as mãos de A.A. Covelo. O Covelo, conquanto muito capaz, intelectualmente, culturalmente, juridicamente, pouco entendia de jornal. O Casper, sabedor disto, transportou-se do Rio para São Paulo e aqui ele adquiriu a Gazeta.
Movido pelo seu espírito empreendedor, Casper iniciou uma completa remodelação no jornal. O título passou a ser grafado em vermelho e, a partir das 13 horas, uma esquadrilha de furgões distribuidores começava a sair para São Paulo e Campinas. Depois para Jundiaí, Mogi das Cruzes. Em seguida para os bairros mais distantes, para os mais próximos e, por último, para o centro de São Paulo. Em poucos anos, o jornal foi tornando-se expressivo nos meios intelectuais e políticos do país, assim como a própria sociedade brasileira já não tinha mais aquele ar de fazenda, respirados há 4 séculos. O modernismo entrara escandalosamente no Brasil com o advento da Semana de Arte Moderna, de 1922. O Casper, embora ele não abjurasse da sua simpatia pelos parnasianos, e nem hoje nós podemos negá-los, ele sabia que era inevitável, e mais do que inevitável, absolutamente necessária, uma revolução em termos estéticos, em termos literários, em termos poéticos, em termos artísticos, de tudo quanto se fazia aqui no Brasil. Dando prosseguimento às inovações do jornal A Gazeta, com a mesma intenção, faz aumentar também a popularidade do jornal entre os paulistanos, regendo assim a hora do almoço na cidade, pela sirene que soava no prédio da Rua Líbero Badaró, exatamente ao meio-dia, em total sincronia com o relógio do Mosteiro de São Bento. Possuidor de uma capacidade inata para identificar as aspirações de seu povo, Casper percebeu a influência inglesa que já difundia o esporte pelo país, arrastando todo o povo brasileiro na férrea paixão ao futebol, e lançou uma ideia genial. Instalou potentes alto-falantes na parte do prédio que dava para o Vale do Anhangabaú e possibilitou a transmissão por telefone dos jogos do Campeonato Brasileiro. O trânsito parou em frente à sede do jornal A Gazeta, tamanho o afluxo das torcidas. Roçado fala com Belhame na Lima, Lima para o Chevarreta roçado fora pela linha dos arquibancadas. A partir deste sucesso, planejou-se a implantação de um caderno especial de esportes. Em 1928, é lançado então o semanário A Gazeta Esportiva, que oferecia aos leitores um serviço completo de notícias e comentários esportivos. A resposta do público foi tão imediata que Casper decidiu editar o caderno 2 vezes por semana. Dentro desse espírito esportista, a 31 de dezembro de 1925, Casper criou a Corrida de São Silvestre, até hoje a mais importante prova de atletismo do mundo. A intenção de Casper não era simplesmente criar eventos, mas marcar hábitos que permaneceriam enraizados nas festividades populares. Expandindo sempre suas realizações, Casper instituiu a prova ciclística 9 de julho, a prova de natação Travessia de São Paulo e o torneio varziano de futebol Cidade de São Paulo. Outra ideia que surgiu foi a Gazeta Infantil, a primeira publicação jornalística dedicada à criança em nosso país. Nela colaboravam os jornalistas Agnello Rodrigues de Mello, conhecido como o poeta Judas Esgorogota, e seu irmão, o ilustrador Messias. 1922. Estourava o primeiro levante tenentista, a famosa revolta dos 18 do Forte de Copacabana. O tenentismo não contava com o apoio do povo. O tenentismo que, sem dúvida alguma, tem seu momento mais importante na coluna Prestes. O tenentismo não consegue, através de suas revoltas, derrubar a República das Oligarquias. E a marginalização social, que envolvia vários segmentos da sociedade, esta República Velha, sem dúvida alguma, estava fadada a desaparecer.
Enquanto isso, o maior prédio da Rua Líbero Badaró estava em total prosperidade. A Gazeta era o jornal mais lido e mais vendido na São Paulo de 1930. Cerca de 2.000 exemplares diários. Uma fotografia da Miss Universo de 1929 e Yolanda Pereira, em viva cor, era a primeira página do mais novo invento de Casper, a rotogravura a cores. Imprimida pelas mais avançadas rotativas do mundo, as mãs alemães, as duas meninas, como chamava Casper. Mas como poderia viver um jornal de tamanho porte, como era a Gazeta, sem adotar uma postura política simpática ao regime vigente? Durante a campanha política de Júlio Prestes, em 1930, à presidência da República, Casper e a Gazeta deram total apoio ao candidato do então presidente paulista, Washington Luiz, em oposição ao gaúcho Getúlio Vargas. Contudo, as insatisfações populares jogaram no povo contra a República Velha. O governo ganhou o pleito, mas a oposição forte e articulada partiu para a luta armada. O sucessor de Washington Luiz não podia ser um paulista. Tinha que ser Antônio Carlos de Minas. O Washington Luiz rompera a política café com leite. O Washington Luiz, ao fazer isso, permite que nasça a famosa Aliança Liberal. A Aliança Liberal depõe o presidente Washington Luiz e a Revolução de 3 de outubro de 1930 leva Vargas ao poder. Eram 2h25 da tarde. O relógio do edifício Médici havia parado. Um apedrejamento hostil avariara suas engrenagens, imobilizando os ponteiros. Pouco a pouco, veio o fogo e a depredação. Rapidamente, o maior jornal da cidade estava destruído. A tua saudade corta como aço de navalha. Juntamente com outras personagens não gratas aos recém-vitoriosos do poder, Casper é exilado e o jornal A Gazeta passa a ser dirigido pelo gerente Pedro Monteleone e imprimido nas oficinas do Correio Paulistano. Que até a vista se atrapalha. Talvez a mesma população paulistana que assistira de perto à violência praticada contra o jornal A Gazeta fosse parte integrante de um levante regionalista que, em 1932, tomaria a forma de uma sangrenta contra-revolução. Pois bem, em pleno ano de 1932, o país continuava sem Constituição e o país continuava, na verdade, com um governo autoritário, com um governo discricionário. Os paulistas, que foram alijados do poder em 1930, eles querem voltar ao poder em 32. No dia 9 de julho, estourava a Revolução Paulista. Aproveitando o latente orgulho paulistano, naquele momento histórico, Casper, através da publicação de um poema-manifesto, incentivou o povo a lutar por sua terra, burlando até mesmo a censura do temido DIP getulista. Em toda parte havia sempre um censor. E, por sinal, esse censor era alvo de constantes chacotas por parte de nós jornalistas. Na sua casa tem tregalista, não vou lá. Na sua casa tem comunista, não vou lá. Peço licença pra mandar ferimento milho em meu lugar. 1934. O Brasil ganhava sua terceira Constituição, na visão dos historiadores, a mais democrática até então. Na imprensa paulistana, um motivo para grande alegria. Casper, indenizado e de volta ao Brasil, constrói em 8 andares aquele que seria por longos anos um dos maiores centros jornalísticos da América Latina. Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar a união, a integridade e a independência.
Enquanto o Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo tratava de convencer a massa brasileira da benevolência de seu poderoso Godfather, o príncipe do jornalismo paulistano penetrava em mais um contundente meio de comunicação, o rádio. Somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar, de noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Em 1942, as notícias da Gazeta já podiam chegar até as pessoas via ondas hertzianas. Estava criada a mais elegante emissora paulista, PRA6, era seu nome, a emissora de elite. Em troca dos Estados Unidos reaparelharem o nosso exército, adiarem nossas dívidas, financiarem a usina siderúrgica de Volta Redonda e a Companhia do Vale do Rio Doce, o Estado Novo enviou 25 mil pracinhas para combater a Itália e a Alemanha. O Brasil ingressara na Segunda Guerra Mundial e, entre tantas notícias que diariamente lotavam os jornais, uma se fez manchete. Entumeceu os corações e nunca mais deixou o jornalismo paulistano.